Olá, amigos, sejam bem-vindos. Mais uma vez, estamos aqui às quintas-feiras para conversar, falar sobre a família, esse papo família, esse momento tão gostoso. Nós nos encontramos sempre com um convidado. Sintam-se à vontade, fiquem de onde vocês estiverem, vão se chegando, vão se colocando confortáveis para nos acompanhar, seja se estiverem na rua, seja chegando ainda do trabalho, ou indo para o trabalho, depende da situação, mas ou estando já em casa, que possamos ter mais uma vez um momento de muita luz para todos nós. E, como vocês já conhecem, na medida que vocês vão chegando, vão colocando a cidade de vocês para que a gente possa interagir melhor e saber até onde está indo a nossa mensagem. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Sérgio Thyssen. Tudo bom, Dr. Sérgio? Tudo bem, Alan. Um prazer estar aqui contigo, com a sua equipe, com esse seu público tão lindo, podendo trabalhar, estudar sobre essa temática tão importante que é a da família, né? Uma alegria muito grande para mim e a minha gratidão, desde logo, a você e a todos. Nós agradecemos. A gente sempre traz temas que muitas vezes são sugeridos pelos nossos companheiros, pelos nossos irmãos que nos acompanham. E nós estamos transmitindo tanto pela RAI TV, pela Rede Amigo Espírita, em busca, em rumo aí a 1 milhão de amigos. Então, e também transmissão, suporte e apoio da Fonia Espírita. Então, você que está chegando aqui pela primeira vez ou que ainda não conhece esses canais, se inscrevam, curtam, comentem, e a gente já sabe que vocês estão chegando aí, então seja parte desse time, faça parte dessa família que tenta sempre nos trazer muito conteúdo, muito material importante. Doutor Sérgio, por que a gente fala sempre da importância da família? Por que o Espiritismo sempre traz a questão da família? Por que a gente fala sobre que a família é importante? Que ele é algo que vai nos conectar como espíritos, com a nossa real função, nosso objetivo, nossa missão maior. Por que será? Pois bem, Alan, o Espiritismo, já no Livro dos Espíritos, não é? Ele nos traz essa consideração sobre a importância do núcleo familiar. E talvez até seja a melhor filosofia, a melhor ciência, a melhor crença que a humanidade tenha a respeito deste tema, né? Então, o Espiritismo, como consolador prometido, ele aborda isso desde já o Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec e os espíritos da codificação deixam claro para nós a importância, né, da célula viva da sociedade em termos da sua importância para o progresso da humanidade. Então, não é pouca coisa, não é uma coisa assim tão específica. O dizer da espiritualidade é no sentido de que a constituição da família ela é toda relacionada a um projeto da espiritualidade superior para que a humanidade prospere. Nós não podemos esquecer quem somos, não podemos esquecer a realidade ainda triste de um mundo atrasado, semi-primitivo, de provas e de expiações, como eles nos ensinaram, que tem aí toda uma perspectiva no sentido da regeneração planetária lá para o futuro, né? Mas que toda esta
essa linha contínua de avanço, de prosperidade, de realizações a favor da felicidade humana, ela tem na família como, vamos dizer assim, um elemento. Parece que o Dr. Sérgio caiu. A internet às vezes pode dar esses problemas de conexão, né, gente? Programa ao vivo tem essas coisas. Mas o Dr. Sérgio ele vai voltar e ele vai continuar a sua reflexão e o seu pensamento, tudo bem? Mas como a gente está refletindo aqui, o tema de hoje tem a ver com a família, vou colocar novamente, tema família, o coração do evangelho, vocês já estão entrando, colocando as suas cidades, falando do tempo frio, né? Inclusive, olha, o João ali está falando que está tendo um tempinho frio de 11 graus com o João, e lá no Rio Grande do Sul, em Esteio, e um calor, claro, com a família, né? A gente precisa aproveitar esse momento em família para que a gente possa se aproximar. E quando nós estamos juntos, nessa aproximação, nessa reaproximação, que nós estamos até sendo, alguns de nós sendo forçados, né? No sentido de não estava planejado, mas estamos passando por esse processo. E aí a gente tem esse momento de poder refazer as nossas conexões. Igualzinho como cai, quando alguém cai da conexão, a gente muitas vezes se desliga dos nossos familiares, nós desligamos dos nossos pais, nós nos desligamos dos nossos irmãos, de alguns parentes. Muitas vezes essa conexão, essa queda de conexão com o outro, ela é duradoura, ela fica por um bom tempo, sem a gente conseguir firmar novamente o que nós tínhamos antes, aquilo que a gente gostaria de almejar nessa relação um com o outro. Mas, de alguma forma, essa relação ela pode sempre ser restabelecida. E aí, nesse restabelecimento, o que acontece? Ela, novamente, é uma nova oportunidade, né? Então, quantas oportunidades nós não estamos tendo nesse momento? Esse momento onde nós estamos que ficar recolhidos nos nossos lares, aqueles que podem, aqueles que ainda estão sendo obrigados a ficar em casa, ou que têm essa possibilidade, esse privilégio de poder ficar em casa, mas muitos de nós não podemos. Nós temos que sair, enfrentar lá a batalha da vida, do dia a dia, enfrentar atividades laborais, e nessas atividades laborais a gente ter que fazer todo esse processo novamente de fazer novas conexões e fazer novas tentativas. Mas como eu estava falando que a família vive esse processo de conectividade, a gente desliga, às vezes a gente cai, a gente volta, o doutor Sérgio voltou. Agora você pode continuar o raciocínio. Tá, obrigado. Eu toquei num pontinho da tela, porque parecia que ela ia escurecer, e aí então ela saiu do contexto. Então, o que eu estava lembrando, no Livro dos Espíritos, nós temos a melhor ideia que nós conhecemos sobre a constituição familiar. E o projeto divino, o projeto do Cristo, o projeto dos espíritos superiores que estão como que envolvidos no sentido da prosperidade da humanidade terrestre, eles deixam claro, né, a importância da família em termos de que espíritos com os quais nós já vivemos antes, em reencarnações anteriores, nós somos uma grande família espiritual com departamentos maiores ou menores. Então, todo sentido começa na grande família universal terrena. Somos 20 bilhões de espíritos na Terra. Hoje somos 7,7 bilhões de encarnados, 12,3 bilhões de desencarnados. Mas ao longo de toda a evolução da humanidade, desde a pré-história, desde os tempos primitivos, desde os tempos remotos, em função do núcleo familiar, da relação afetiva entre homem e mulher, no sentido dos filhos,
da constituição deste ambiente em que as pessoas convivem umas com as outras, hoje nós temos um padrão, né? Em que nós temos os lares, não é? Em culturas e constituições de lares um pouco diferentes, mas a ideia central é aquela em que um casal vai tendo os seus filhos naturalmente e vão gerando as vestimentas novas para o retorno à carne e a um novo ingresso nesse belíssimo processo evolutivo, que é um laboratório de progresso, né? A família é também um laboratório. Então, espíritos afins, que já estiveram juntos, já edificaram, construíram, como que, a partir de vivências prévias, laços afetivos, laços de afinidade cada vez mais consistentes, isso vai ensejando que, além destes laços, nós sejamos capazes, no âmbito da família de um modo geral, de também estarmos perto daqueles que foram antigos desafetos, daqueles com os quais nós também nos relacionamos, mas com experiências, vamos dizer assim, mal-sucedidas, experiências conflituosas, desarmônicas. Então, é uma coisa extraordinária quando, por exemplo, nós, nas reuniões mediúnicas, atendendo casos de pessoas com transtornos mentais, com os mais variados diagnósticos clínicos e psiquiátricos, psicológicos, que chegam à casa espírita, nós vamos nos tendo uma ideia da realidade, né? E da importância sempre da família. É como se o núcleo familiar fosse sempre o aspecto central para favorecer o progresso das pessoas, que, na verdade, é o progresso espiritual de cada um, que se vincula aos projetos divinos a favor de todos, na constituição de cada família, não é? Então, a gente às vezes vê de longe, né? Quando a gente age como médico, quando a gente age como terapeuta, quando a gente age dirigindo, coordenando uma reunião mediúnica para ajudar as pessoas, a importância da família. Então, a família é como essa célula fundamental, e tudo que nós, então, pudermos conhecer a respeito, tudo que nós pudermos considerar de vantajoso, de útil, a favor do bem-estar de todos, dos relacionamentos saudáveis, a favor da família. Por exemplo, uma ideia curiosa, Alan Mitchell, a gente gosta de estudar. Então, por exemplo, epigenética. Epigenética é algo da medicina, é algo da biologia, mas que tem uma fronteira com a espiritualidade, que é uma coisa linda. Um dia, se você quiser, a gente pode conversar só sobre isso. E a epigenética ensina para nós o quanto, por exemplo, sem o espiritismo, é um outro domínio, mas que tem nítida sintonia com as bases do espiritismo que nós estamos estudando. Então, o que acontece? Quando a gente pensa em família, a gente pensa no casal, a gente pensa nos filhos, primos, tios, avós, não é? Bisavós, mas algo da epigenética que é muito interessante é a ideia de que, por exemplo, aquilo que os nossos antepassados viveram em reencarnações prévias, né? Mas a epigenética clássica, não espiritual, não valoriza isso. Mas a ideia de, por exemplo, as pessoas que viveram na Segunda Guerra Mundial, não é? 50 milhões de mortos. Um negócio assim.
as pessoas que viveram a Primeira Grande Guerra, as pessoas que viveram circunstâncias um pouco mais antigas, mas muitos daqueles que viveram esses dramas reencarnaram e podem estar vivendo no nosso ambiente familiar. Então, a epigenética dá uma ideia para nós da importância da ancestralidade, da importância de que, muitas vezes, até os nossos filhos ou nós mesmos trazemos na genética experiências vividas em vidas anteriores. E na epigenética clássica não se fala em espírito, em reencarnação. Mas é como se a carga genética, os genes nossos, trouxessem experiências vividas por aqueles que foram os que foram gerando até chegar à geração de nós mesmos. Então, por exemplo, na ideia de constelação familiar, né, aqueles que estão desencarnados, que já voltaram, Ala, ou não é? Os que estão no mundo espiritual aguardando a sua vez, porque hoje em dia até tem fila para voltar, não é? Diante da transição, dessa época decisiva. Então, existem 1000 projetos já prontinhos de reencarnações, né? Mas a ideia é de que quando nós estamos entendendo melhor a ideia da família, até as questões bem antigas são, vamos dizer assim, devidas, no sentido de que nós, quando pensamos em constelação, devemos incluir aqueles que já foram esquecidos, que às vezes só são lembrados quando tem um quadro na parede em preto e branco, porque na época nem tinha nada a cores, né? E a criança pergunta, quem é? Né? Quando começa a se inteirar, né? Com pouca idade, aí o pai avisa quem é, a mãe coloca, não, é a sua bisavó, o nome dela era assim. Então, tudo isso é importante, porque tudo isso é amor, tudo isso é algo que suscita afetividade. E afetividade e amor no âmbito da família é a substância fundamental do progresso humano. Entende? Quem estiver sozinho, mesmo que já tenha estado num ambiente com outras pessoas, ou quem nunca tenha constituído uma família assim com um certo número de filhos, que vai ter netos e tudo mais, com um conjunto maior de pessoas dentro de casa, o exercício da fraternidade, o exercício da virtude que substitua o nosso antigo egoísmo, que não é antigo coisa nenhuma, ele continua existindo. E aí você perguntou do Livro dos Espíritos, da doutrina espírita. Então lá a gente vai ver a espiritualidade dizendo, olha, a família é o grande núcleo para que nós aprendamos a vencer essa chaga moral da humanidade, que já gerou os infortúnios todos, expressão deles, né? E gera até hoje, que vamos dizer assim, o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Mas eles colocam no Livro dos Espíritos, na questão da família, o quanto exatamente o egoísmo é a raiz das nossas dificuldades. E se nós não vamos desenvolver, por um motivo ou por outro, essa condição de sermos mais solidários, fraternos, amorosos, fazendo com que o nosso ser progrida com menos egoísmo e mais virtude. E aí eles deixam claro a importância da família nesse sentido. É claro que o ambiente de trabalho, né, as instituições humanas, de um modo geral, outras que não a da parentela corporal, né, também são importantes. Tudo é laboratório, né? A casa espírita, os templos religiosos, os lugares de reuniões das pessoas, né? Tudo é
dentro do espírito e da lei de sociedade, que também está lá no Livro dos Espíritos, na verdade, tudo é a favor dessas aquisições e substituições gerais dos vícios pelas virtudes, porque das virtudes é que nós seremos felizes. Uhum. Eu achei muito interessante essa sua fala, porque acaba que deu fez um ramo de várias conexões, porque tudo está conectado, né? Às vezes a gente esquece muito disso, que tudo que nos acontece tem uma razão de ser. Às vezes a gente acha que tudo tem... Quando a gente sofre, especialmente quando a gente está sentindo dores, dos quais a gente não consegue explicar, a gente acaba se esquecendo de que pode ter uma outra razão da qual aqui eu não estou compreendendo. E para muitas famílias que passam por diversos tipos de situações, algumas das situações são muito difíceis e a gente sabe que tudo tem um motivo, mas eles não conseguem entender por que está passando por determinada situação. Para essas famílias que estão vivendo esses momentos, especialmente agora, né, algumas já viveram os momentos muito mais difíceis, outras já conseguiram superar, mas para aquelas pessoas que estão vivendo esses momentos mais difíceis, qual seria talvez a maior mensagem que a doutrina espírita pudesse trazer para consolar, literalmente como grande consoladora que todos nós, seguidores do Espiritismo, estudiosos do Espiritismo, nos colocamos? Qual talvez, na sua opinião, qual seria talvez a mensagem mais consoladora? Olha, Alan, repare que nós já tínhamos muitas dificuldades na experiência humana, de um modo geral, antes da pandemia. Né? Vamos dizer, ao mesmo tempo que a família é o grande laboratório de um projeto de amor dos grandes espíritos pela sociedade, pelo planeta, pela humanidade em geral, assim como os espíritos superiores sempre trabalharam pelo êxito das vivências humanas, interpessoais, dentro do lar, as trevas também agem. Nós não podemos deixar de lado, né, a ideia de que mundo é esse. Esse mundo tem uma perspectiva linda de redenção espiritual, de uma felicidade que, com certeza, nós viveremos mais adiante, né? Quando já tendo ingressado no processo da regeneração. Mas quando a gente lembra que mundo é esse, a gente recorda que existem regiões, departamentos da vida humana, esferas espirituais relacionadas com os que vivem encarnados na crosta, tanto os superiores que abençoam, protegem e encaminham para o bem e para o progresso. Pelas características de mundo, existem as regiões umbralinas inferiores, existem as regiões de treva, e existe até coisa mais delicada, vamos dizer assim, nos lugares mais profundos, junto ao magma da Terra. Então, a ideia qual é? Quando a gente estuda a obra de André Luiz, num certo momento, pergunta: Lísias, o que são as trevas? E Lísias responde. Então, esse é um outro assunto, Ala Mitchell, para a gente estudar, tipo, a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações. Mas o nosso tema é outro. Então, eu só queria lembrar que a família é muito atacada. A família sempre foi muito visada. Na verdade, ela é visada porque aqueles que detêm a inteligência, mas ainda não se redimiram, eles querem que a família não prospere, que as relações humanas elas não sejam exitosas, elas não sejam construtivas de laços definitivos. Porque os laços definitivos construídos
dentro da ideia do afeto que gera o amor, tem uma solidez definitiva. Então, existem falanges, grupos, individualidades que se opõem ao projeto de Jesus e se opondo ao projeto de Jesus, se opõem à família. A família. Uhum. E a gente lembra que basta uma pessoa dentro de casa que adoeça, que viva um transtorno, uma dificuldade qualquer, basta alguém que tenha uma sensibilidade não trabalhada e que acabe sendo como que atuada não pelas almas, pelos espíritos superiores, mas por aqueles que querem como que gerar dificuldades para o ambiente como um todo, né? Então, a obsessão em família é um tema. Não é? Então, se na Constituição Familiar tudo isso está previsto, o alto conhece tudo isso, se nós conhecemos, né? Ainda Nós mais, não somos. Né? Exatamente. Eles conhecem com muito mais detalhe, né? E aí o que acontece? Se não há mecanismos de proteção, se as pessoas, os indivíduos, não buscam conhecer melhor a importância da família, a importância de que todos sejam saudáveis, de que a bebida alcoólica não entre dentro de casa, né? Porque basta um que esteja como um doentinho, fazendo uso excessivo, nós vamos ter violência, nós vamos ter espíritos com dificuldades dentro de casa. Os relacionamentos serão perturbados, não é? A família adoece. A gente usa mesmo a comparação com a medicina. Se eu tenho uma criança com leucemia dentro de casa, se eu tenho uma pessoa qualquer com uma depressão importante, né? Uma depressão moderada a severa, o que acontece? Ela é a pessoa doente, mas ela traz a dificuldade para todos, por causa dos vínculos entre elas, não é? O que é natural. E aí a dificuldade que um traz ensejaria uma reação positiva de quem mais esteja junto para manter a estrutura familiar a mais saudável possível, não só ajudando a quem esteja com uma determinada necessidade médica, né? Para que todos tenham a vivência da fraternidade, da tolerância, da resignação, da caridade, dos elementos de virtude que ainda nos faltam. Então, o ambiente da família, ele vai sendo visado. Porque, na verdade, muitos ou todos nós somos visados. Dentro das nossas realidades pessoais, dentro das condições históricas nossas, que voltamos para a vida física, não é? Mas cada um tem, não é, todo um período em que nós contrariávamos mais as leis de Deus. Mas, apesar disso, a misericórdia divina é tão linda que ela diz, olha, eu vou criar a família. Então, a família, num certo sentido, é tudo. Ai de nós, se agora, muito especialmente, com as luzes do Espiritismo, né, do Consolador Prometido, nós não aprendermos e ajudarmos os outros a conhecerem melhor o significado da família. Entende? Porque aí nós vamos perder a nossa base. Não é? O quanto nós devemos ser gratos a Deus, a Jesus, aos espíritos, vamos dizer, não só os familiares, os espíritos protetores, aqueles que vêm para compor conosco a nossa família. Tudo isso é um bálsamo, né? Com laços invisíveis.
não é? Os nossos olhinhos de visão estreita, né? A nossa retina não contempla isso. Mas por quê? Porque o nosso coração, ele é ainda distante dessa compreensão, desse entendimento. Então, por exemplo, a espiritualidade na doutrina, portanto, espírita, ela valoriza tanto a questão do evangelho no lar. Não é? Então, o evangelho no lar é nós trazermos os bons espíritos para nos ajudar no processo. É agirmos, inclusive, testificando a humildade. Em que sentido? Olha, se eu for orgulhoso, eu vou achar que eu já sei tudo. Porque eu tenho trabalho, porque eu tenho salário, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Só que muitas vezes tudo isso que tem o seu respectivo valor não significa uma qualidade no relacionamento interpessoal entre, inclusive, pais e filhos. Não é? Se a presença das crianças, né, os bebês de colo, as criancinhas que vão crescendo, mas ainda nos seus 4, 6, 10, na adolescência, se isso tudo não despertar nos pais, nos tios, nos avós, nos irmãos, essa coisa de uma preciosidade, né, que é a condição de ternura, a condição de amorosidade. Então, você falou em tempos atuais. Então, a pandemia, ela é uma tragédia na humanidade. Como foi a gripe espanhola, como foi a peste negra lá em tempos medievais. Mas, por outro lado, apesar de tanto luto, apesar de tanta perda, de uma hora para outra, as famílias estão sendo muito testadas, muito exigidas, né? Aqueles que se vão também, porque muitos estão indo para o mundo espiritual sem nenhum preparo aparente, entende? Mesmo espíritas, porque acontece de uma hora para outra. Imaginem aqueles que não têm conhecimento da imortalidade e vivem a terapia intensiva, não é? Os dramas do CTI, gente querida tentando manter a vida, outros desencarnando em casa, ou sozinhos, ou num asilo qualquer, ou os familiares não podendo fazer outra coisa que não assisti-los gradativamente até a desencarnação. Mas nós nos lembramos que o isolamento social, a quarentena, ou para algumas cidades do mundo, agora eu lembro, o lockdown, né, por um lado, um convite, na verdade, é uma exigência de saúde pública, né? Mas, ao mesmo tempo, é do tipo assim, olha, eu não vou sair para trabalhar se eu não tenho que sair. Se eu tiver que sair, eu vou me paramentar, vou usar as máscaras, vou usar o álcool gel. Mas se eu posso ficar em casa e as minhas crianças, elas não têm escola, sejam netos, sejam filhos, e nós podemos interagir mais com eles, podemos sentar e abraçarmos mais as pessoas. Abraços entre adultos, entende? Abraços com ou sem carícias. Olhar nos olhos. Quantas vezes a gente vem vivendo do tipo assim, acorda, toma café, se veste e sai. Volta, toma banho, janta e dorme. Entende? Então, é de uma riqueza, por um lado, né, para aqueles que podem usufruir dessa outra possibilidade no dia a dia. Olha, eu tenho a chance de brincar de Lego. Entende? Meu filho me chamava para brincar de Lego, agora não, agora não. Fica na televisão, por exemplo, vendo séries, fica na televisão vendo as notícias difíceis dessa hora, mas agora a gente pode fazer isso tudo, porque se nós fizermos isso dentro de algo diferente do egoísmo, em que a gente quer só para nós, eu vou ver essa série
porque ela é maravilhosa, mas traz alguém com você. Ajude a que a outra pessoa escolha. Não seja você a escolher tudo, a querer tudo como você sempre fez. Então, agora é uma hora diferente. Você pode brincar dentro de casa de coisas que antes você não podia, com quem faça parte da tua vida, né? Você pode ter momentos de romance. Entende? Quantos casais perderam ao longo das décadas pela correria da vida? Hoje ainda tem, porque a luta pela sobrevivência, as questões sociais, as pessoas que precisam de ajuda disso, de cesta básica, as questões são muito sérias no Brasil, em outros países também, em função das dificuldades das comunidades que nós temos. No Rio de Janeiro, aqui, nós temos 800 comunidades. E a qualidade de vida é muito penosa, mas esse é outro tema. Então, voltando para a ideia, é assim, nós temos uma oportunidade linda, mas se nós quisermos continuar como egoístas, pensando só na gente, a gente vai perder uma condição nova, do tipo, olha, pensa bem, olha, abraça, cuida, vai para a cozinha. Você nunca foi para a cozinha, a não ser fazer o teu café de manhã, não é? Antes que os outros acordassem. Vai para a cozinha, tenta fazer um arroz com ovo, que seja. Entende? Traz as crianças, traz os jovens, ó, vamos fazer um macarrão com molho branco. Aí um vai ajeitar a cebola e o alho. Eu estou falando isso, eu estou falando de mim. Isso está acontecendo aqui dentro. Eu estou falando de mim. Né? Não que eu já não curtisse isso. E eu vou dizer uma coisa que talvez muitos não saibam. Eu tenho 6 filhos. 6. E o pequeno, enquanto nós estamos aqui conversando, ele está lá, brincando no iPad, conversando com um amiguinho da escola. E o meu menorzinho, que é ele, o Vicente, ele tem 8 anos. Vai fazer 8 anos agora, em junho. Então, a ideia qual é? Eu estou falando de algo que eu consigo, como que, ter verificado. E fico torcendo para que todo mundo consiga. Entende? Claro que se a pessoa está enlutada, a família viveu aqueles dramas próprios da pandemia agora, fora as doenças que continuam aí, né? Por exemplo, eu tenho várias crianças dentro do espectro do autismo, que nós cuidamos no Centro Espírita, seja pela reunião mediúnica, seja pela evangelização das crianças com autismo, seja da fluidoterapia espírita para as crianças de um modo geral, e hoje a maioria delas são dentro do espectro. Então, esse é um tema. Como trabalhar dentro de casa as crianças que, para ficarem melhor, elas faziam várias atividades fora de casa. E essas atividades foram interrompidas. A escola comum, a escola eventualmente especial, a reunião de fonoaudiologia, o tratamento médico, medicamentoso pelo psiquiatra, né? A terapêutica familiar, porque muitas vezes essas crianças têm pais maravilhosos. Entende? A gente percebe que, às vezes, essas mães, e muitas vezes os pais também, são verdadeiros anjos, cuidando de crianças que são bem diferentes no comportamento. Autismo é uma coisa nova. Nós tínhamos uma outra ideia do que um ou outro caso apresentava. Hoje, não. É um crescimento exponencial. Esse é um outro tema, Ala Mitchell, para a gente trabalhar, se você achar interessante. Mas a ideia é ter as crianças dentro de casa o tempo todo exige uma missão mais importante ainda do que já era para esses pais, para os irmãos dessas crianças. São espíritos queridos,
são espíritos que vêm com necessidades muito próprias, e que o amor da família, e da mãe especialmente, é tudo para essas crianças, para o próprio projeto de espíritos em condições especiais poderem reencarnar, para que, de novo, a família fosse, com os seus constituintes, como que a luz para esses espíritos. O amor da mãe e do pai, especialmente. Então, para essas crianças, o desafio é maior, para elas em si e para os pais que fazem parte dessa família. Então, é interessante, Alamítio, porque para onde você vá, em termos de ideia, de lembrança da realidade, da nossa experiência na medicina, não é? Dentro do atendimento fraterno, do acolhimento fraterno na casa espírita, absolutamente tudo nos remete à família. Então, o espiritismo, sem valorização da família, claro, a gente aprendeu que tem a parentela espiritual, tem a parentela corporal. O grupo do centro espírita é uma família, não é? Nós temos que criar em cada centro espírita, dentro do movimento no Brasil ou no mundo, um ambiente de família, devidamente revestido de fraternidade. Senão, nós vamos ter coisas que na família comum, dentro de casa, também acontecem. Rupturas, divórcio, separações, não é? E a espiritualidade no Livro dos Espíritos deixou claro que o egoísmo é como que o sentimento que já gerou e gera a ruptura da família. Porque a família foi feita para nós sermos menos egoístas. Não adianta ficar na internet o tempo todo, não é? Talvez algo de positivo, se a gente pode dizer, da pandemia, é ter tempo para tudo, porque já se fazia, mas agora, olha, vamos sentar e vamos jantar todos na mesma mesa, e não um com o seu celular, outro com o seu celular, outro falando isso, falando aquilo, e a gente perdendo, todos perdem. Sim, verdade. E todos esse raciocínio que você trouxe, a gente acaba que a gente não pode esquecer de todo esse ferramental, de todos esses recursos que a doutrina espírita nos oferece. Tanto das obras, das reflexões, as perguntas das obras básicas, o Livro dos Espíritos, os textos do Evangelho, como você mesmo citou, para que a gente possa fazer o Evangelho no lar. Não esquecer de chamar as crianças para participarem do Evangelho no lar, com livros adequados para a sua idade, com pequenas histórias curtas, com uma mensagem moral, para que eles também possam, desde cedo, desde pequenininhos, participarem, fazerem também suas pontuações sobre historinhas, né? Sejam elas quais forem. Tem muitos livros de diversos companheiros que são bem curtinhos, mas tão gostosos, simples, com uma mensagem muito profunda. Aí, desde cedo, a criança, mensagem, assim como você lembrou muito bem da evangelização na casa espírita, e lembrar da evangelização é algo sério, a gente não pode esquecer que na casa espírita o trabalho de evangelização ele é estruturado, ele é pensado, não é um momento onde a gente separa, olha, tem alguém para tomar conta das crianças, aí fica ali enquanto os pais estão ali na palestra, né, na mediúnica. Não é esse o objetivo. O objetivo é, desde cedo, semear a mensagem do amor para as crianças, mostrar quem é Jesus, quem é o Mestre Jesus, o que é o Evangelho, esse tesouro que vem nos fortalecer, nos encher, tirar essa sede que nós temos, tirar essa fome insaciável, né, pelo bem, por coisas que nos completam. E a gente muitas vezes esquece um pouco disso. Então, eu acredito que esse momento do bate-papo família, esse papo família que nós criamos, é justamente para trazer pessoas lúcidas, para que traga as suas reflexões, os seus estudos, para que a gente possa pensar muito mais na família. Porque a gente consegue pensar sobre vários assuntos, não é, Sérgio? Mas a gente esquece, às vezes, de falar sobre a família, e a família está aqui ó, o tempo todo. Como você falou, a gente
nós precisamos vivenciar a família dentro do centro espírita. A gente precisa montar, muitas vezes, uma família no local de trabalho. Porque imagine você passar 8 horas, 10 horas, tem gente que passa 10, 12, 24 horas num plantão, num lugar que é um ambiente totalmente inóspito, ofensivo, agressivo. Então, isso não é saudável. Por isso que muitas pessoas têm, obviamente, tentado mudar de áreas, mudar o seu local de trabalho, porque hoje em dia você consegue ter um pouco mais de conhecimento, de autorrespeito, para buscar lugares que te façam bem, né? Ontem mesmo, lembrando disso, teve uma espécie de live no G1, no portal de notícias da Globo News, na verdade, né? E lá eles fizeram um momento somente com jornalistas pretos, né? Eu ia falar para jornalistas negros. Eles falaram, mas parece que hoje em dia a gente tem que tomar um cuidado. Não é mais negros, é pretos. Assim que preferem. Então, os jornalistas estavam ali reunidos falando sobre todas as suas experiências de vida, o que fizeram, as suas escolhas. Muitos deles falando, olha, em um determinado local de trabalho, a pessoa me convidou para trabalhar, mas ele achou que eu tinha que mexer no meu cabelo, que tinha que mexer nas minhas roupas, no estilo que eu tenho, muito próprio. E aí eu falei, não, então aqui não é o meu lugar, eu vou buscar um outro local. Então, essa questão de quanto mais nós nos conhecemos, mais nós conseguimos não ser orgulhosos, mas valorizar quem somos, espíritos, né, que somos todos nós, espíritos que estamos aqui para aprender, e aprender uns com os outros, porque a família é que nos dá a base necessária para estruturar. Muitas pessoas comentaram aqui, e eu gostaria de agradecer já os comentários de todos. Teve gente dos Estados Unidos, teve gente de Portugal. Portugal teve muita gente, inclusive. Barreiro, Porto, enfim, todos os lugares do Brasil, todos os estados eu vi que foram representados. Mas de tudo isso que você tem colocado para a gente ainda tem mais um tempinho para ficar tranquilo. O que a gente poderia pensar? Hoje nós estamos aqui aprendendo mais esse momento em família, vivendo essa experiência. Essa experiência, como é que eu posso sair melhor dela? Eu estou já, como você falou, tenho que aproveitar esses momentos, entrar mais na cozinha, participar um pouco mais, ajudar no lar, fazer com que os outros membros da família, as crianças também participem um pouquinho, mas saindo da pandemia, porque um dia nós vamos sair, encontrar essa nova realidade. O que a gente não pode deixar de esquecer, a gente não pode deixar de lembrar, para que a gente possa, lá fora, ter uma vida mais plena, uma vida mais conectada com tudo de bom que esta encarnação nos oferece, porque essa encarnação é maravilhosa. Olha, Ala, eu acho que nós estamos sendo tocados por todo esse drama da pandemia, nos seus mais diversos aspectos, né? E nós não podemos, no pós-Covid-19, nós não podemos ser os mesmos. É claro que nós somos bilhões, e nós somos uma humanidade muito heterogênea, né? Já com a história de cada um que a integre, a história das coletividades, chegamos todos juntos a esse ponto. Desencarnados e encarnados, né? Mas o sofrimento que a pandemia vem causando, né? Nós temos no Brasil 1.300 mortes em 24 horas. Em outros lugares já foi parecido. Então, isso é muito delicado, né? É um abalo muito importante na sociedade, em vários sentidos e níveis, né? Então, nós estamos sendo convidados a uma mudança. E, ao mesmo tempo, a gente vê que, a par de tanto sofrimento, talvez por isso, de vermos as famílias sofrendo, as perdas de entes queridos, o luto por toda parte, as limitações quanto ao trabalho, as dificuldades na economia, o PIB
dos países caindo, né? As dificuldades e dúvidas de retomada, de economia, disso ou daquilo, a gente volta para a questão do egoísmo. A gente volta para as nossas dificuldades morais. E tudo que está acontecendo só pode ter acontecido por causa delas. Mas, em termos de lei de causa e efeito, lei de ação e reação, que é a mesma, lei de responsabilidade pessoal, que é a mesma, né? Mas para que nós tenhamos uma oportunidade de que vejamos algo quanto ao mundo e a nós mesmos e às pessoas como de um modo diferente. Porque a gente lembra que uma coisa é a família no mesmo lar, não é? Dentro das mesmas paredes, do mesmo teto, como se diz, mesmo que seja tanto parentela espiritual, parentela corporal, mas e a sociedade de um modo geral? Né? Existem leis que a gente pode ver até pela física moderna. Entrelaçamento quântico, do tipo, tudo o que acontece lá na Índia, no Paquistão, em Bangladesh, tudo o que acontece na Califórnia, em Nova York, ou no drama da Venezuela, pré-pandemia, mais grave ainda durante ela, tudo isso afeta o mundo inteiro. De tal maneira que quem falou fora da física sobre isso foi Manuel Filomeno de Miranda. E aí ele diz, olha, tudo que nós crescermos individualmente, tudo que nós ascendermos em virtude, a gente sobe um pouquinho, é um saltinho pequeno, pessoal, de cada um, porque tudo e todos importam. Mas na medida que um sobe, a humanidade inteira sobe junto. Isso é física quântica, para a gente ver num outro dia. Mas a outra ideia é de que quando qualquer um contraria as leis de Deus e age criminosamente nas desavenças familiares, nos distúrbios dentro de casa, ou num âmbito muito mais amplo na sociedade em geral, não há retrogradação na lei. Isso nós já aprendemos. Mas quem age assim, o seu perispírito se torna mais denso. E se tornando mais denso, desce, atraído pelo campo gravitacional da Terra. E quando um desce, a humanidade inteira desce. Então, nós tivemos, por exemplo, o terremoto do Haiti. Nós tivemos, por exemplo, a pandemia do ebola no norte da África. Uma letalidade de 40% desse vírus. Mas como era norte da África, o mundo se importou? Não. Então, precisou uma coisa universal. Universal, terrena, claro. Universo é outra coisa. A ideia qual é? O desenvolvimento de habilidades emocionais a favor do progresso moral é agora. A família do vizinho, a família do meu colega, a família daquele que ninguém prestou atenção. Ali na minha sociedade carente, numa comunidade onde tem milícia, onde tem dependência química, tráfico de drogas, onde tem carência material, entende? Aquilo é a minha família. Eu não posso achar que família é cor de pele, é grupo sanguíneo, é genética. Entende? Nós precisamos ampliar isso. Então, por um lado, afora, claro, toda uma série de dificuldades e dores, é como se nós não vamos acordar para as virtudes da empatia, da compaixão, da solidariedade, fraternidade. É como uma solidariedade ativa. Não é assim, eu fiquei muito pesaroso pelo que aconteceu e acontece, porque as pessoas não têm o que comer.
Mas uma coisa é eu me dar conta da realidade social. Mas o que eu estou fazendo? Eu preciso, e o Espiritismo é, vamos dizer assim, a bússola para isto. É o norte da bússola do Evangelho de Jesus. A ideia, quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Lá atrás, Jesus já falava disso. Nós só precisamos sentar e conversar a respeito. O que adianta eu ter tudo, entre aspas? Porque quem diz que tem tudo, não tem. Pensa que tem, se ilude. Né? Mas vamos dizer, quem pensa que tem tudo, o que adianta essa felicidade acanhada, para dizer pouco? Né? Muito ainda egoisticamente. Se a pessoa que é igual a mim, entende? Todos os espíritos perante Deus e Jesus, todas as ovelhas do rebanho, elas são igualmente importantes. Então, a falta desse sentimento veio gerando todas as dificuldades e guerras. Se a pandemia passar e eu não subir um degrauzinho do meu entendimento, da minha compreensão, para que eu me torne um pouquinho mais perto do que está no Evangelho, no capítulo Sede Perfeitos, o homem de bem, o que adiantou a pandemia? Então, a par de algo que é bem delicado para a gente conversar um outro dia, nós precisamos ver o ensejo da dor, no sentido dela me ajudar a eu olhar melhor para dentro. Né? Quer dizer, quando a gente falou ali atrás sobre brincar com as crianças, ver uma série, mas não é ver uma série sozinho, entende? É ver com a esposa, é ver com o companheiro, é ver com o adolescente. Filha, vamos ver uma série de medicina? Quem sabe isso te ajuda a decidir na tua profissão? E aí você senta com ela ou com ele, entende? Para dividir a experiência. Não adianta 3 televisões na casa dividindo todo mundo. Então, a ideia qual é? Nós temos, por um lado, a visão de um tesouro, vamos dizer assim, que talvez permita que eu olhe melhor para mim. Por que tudo isso aconteceu? É porque eu não estou fazendo o meu papel. Porque se todos, ou um número cada vez maior de pessoas for fazendo dentro de casa, fora de casa, para que o mundo seja mais fraterno e mais feliz, todos vamos alcançar. A gente lembra de transição planetária, as pessoas gostam muito de falar sobre isso, eu gosto também, mas a transição planetária ela não vai vir como dos céus, como uma benesse da espiritualidade superior ou de Jesus. Não é? Como se fosse automático, planetária, né? Oi? Como se fosse algo automático, né? Como, assim, bolsões de luz se derramando, não é? E alcançando como flocos de neve a condição de todos nós. Né? Pelo contrário, a gente vai aprendendo que isso tem que ser promovido por cada um de nós, de dentro para fora. Das questões pessoais para as questões coletivas. Eu sempre, quando a gente tem a oportunidade de fazer as palestras, né, eu sempre faço algumas observações com relação à nossa vida cotidiana. E eu falo essa questão de que, às vezes, a gente está no computador ou está no celular o tempo todo, e é uma coisa que, quando a gente... Parece que quando a gente... lá atrás, na década de 80, 90... Quando nós éramos mais novos, né, que não tem muito tempo, né, Sérgio? Parece que a gente... Eu não era nem nascido. Parece que nessa época, a gente tinha menos recursos, tinha apenas uma TV em casa, todo mundo tinha que sentar reunido para assistir o mesmo programa de TV, o mesmo jornal, as mesmas músicas, as mesmas séries, filmes, todo mundo tinha que estar junto, porque só tinha uma TV. E era maravilha, porque quando a gente era pobre, era bom. Né? Depois a gente começou a ter acesso aos recursos, comprar 2, 3 televisores em casa, todo mundo tem TV no quarto, quase, alguns com celular na mão, não precisa nem ter TV no quarto.
trocou o TV pelo celular, todo mundo assistindo seus vídeos, suas séries, e acaba que todo mundo se isola. E quando se isola, a gente se afasta. Eu não conheço mais o meu filho, eu não conheço mais a minha esposa não conhece o marido, não conhece o pai. Então, todo mundo fica isolado no seu próprio mundo, assistindo cada um a sua série. E eu falo muito isso, especialmente quando a gente fala com os pais. Pais, aproveitem, conheçam quais são as séries que seus filhos assistem, quais são os filmes que eles assistem. Assistam com eles também. Porque quando você vai convidar ele para participar da sua série, para ele ouvir, para ele entender mais ou menos quais são os seus gostos, você também precisa conhecer os gostos deles. Então é importante que a gente conheça, que a gente possa saber o que é. Eu brincava nas palestras, falava assim, olha, quem conhece aqui já ouviu falar em Riverdale? Aí ninguém levantava a mão, levantava 1, 2, 3, levantava a mão. Tá bem. Quem conhece aqui Sex Education? Quem conhece 30 Reasons Why? Então, essas são as séries que seus filhos estão assistindo. São essas séries que a gente precisa conhecer um pouco mais. Porque senão a gente vai ficar numa desconexão total. E quando a gente for começar a conversar com eles temas que são importantes para a vida deles, sobre drogadição, sobre a questão do álcool, o sexo, que todas essas séries estão falando, estão tratando, suicídio, o aborto, o bullying. Então, quando isso for começar a se tornar mais próximo da vida de cada um desses espíritos que estão temporariamente como nossos filhos, aí eles não vão mais conversar com a gente porque a gente perdeu essa conexão. A gente está vivendo uma vida no 2G e eles estão no 5G, estão numa outra pegada. Então, a gente precisa resgatar novamente essa humildade, deixar um pouco de lado esse orgulho, esse egoísmo, porque conforme consta na pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec traz, né, o que seria se nós nos isolássemos, né, quais seriam as consequências para a família, no sentido de se a gente relaxasse os laços familiares, e aí os espíritos superiores vêm nos dizer uma recrudescência do egoísmo, ou seja, o egoísmo vem com mais força, ele vem tomando conta de todos nós. O marido fica mais egoísta, a esposa, os filhos, porque todo mundo só quer ver o que gosta e não quer compartilhar o que gosta com o outro. Então a gente precisa tomar muito cuidado e aproveitar esse momento. Gostaria novamente de agradecer todos os internautas que estão aqui nos acompanhando, os nossos amigos, eu nem chamo mais de internautas, são os amigos, né? Que estão participando, colaborando com as suas experiências, seus comentários. Para a gente poder encerrar, porque eu já tenho 1 hora de palestra e a gente vai ter que marcar uma outra, né? Mas isso só se as pessoas gostarem. Se eles gostarem, né, Sérgio? Eles precisam curtir, comentar e compartilhar a live. Então, curtam a live enquanto vocês estão aí, para que a gente possa medir a audiência e o sabor da participação de vocês. E para encerrar apenas, eu vou dar a fala para o Sérgio, encerrar, e trazer sua mensagem final. Eu só gostaria de lembrar que nós estamos transmitindo com a rádio, aliás, com a Rede Amigo Espírita, a RAI TV, em parceria com a Fonia Espírita, que nos dá esse espaço para falar sobre família. É um papo só sobre família, tá? Sobre evangelização também, muitas vezes. E, novamente, vocês devem ter acompanhado aqui, nós colocamos, tem um grupo de WhatsApp da Fonia Espírita, quem quiser participar, tá? Fiquem à vontade, lá vocês vão trocar sempre material importante sobre evangelização. Nós estamos convidando vocês, é a primeira vez que estamos fazendo um lançamento praticamente que oficial hoje, tá? Do evento que vai ser o primeiro encontro da família Fonia Espírita. E aí eu vou deixar aqui só a imagem, só vocês terem um gostinho do que vai ser. Esse vai ser o primeiro encontro da família Fonia Espírita, Família Laços que se Fortalecem, no dia 21 de junho, das 8h30 até as 19 horas, mais ou menos, 18h30 está falando aí. Tá? São várias pessoas que vão participar, vai ter momento musical, momento com jovens, momento para adultos, evangelizadores, enfim. Vocês vão gostar muito. Já já eu volto e deixo essa imagem aí no final, tá bom? E a gente vai compartilhar no final também. Então, Sérgio, qual a mensagem final que você gostaria de colocar nessa data de hoje, nesse momento que nós conversamos sobre a família, o coração do Evangelho? Fique à vontade.
Eu queria agradecer a você por essa oportunidade, queria ressaltar a importância desse trabalho a favor da família, queria lembrar da Federação Espírita Brasileira, e eu me lembrei de meu pai, Francisco Thyssen, porque foi quando ele estava na presidência da FEB, há décadas atrás, com a dona Cecília Rocha, eles dois começaram a campanha permanente de evangelização da infância e do jovem. Então, eu aprendi com ele essas coisas, me lembro que ainda na administração dele, ou logo a seguir, a ideia de família, abrace essa ideia. Não sei se você lembra dessa expressão. Sim, conheço muito. Enfim, meu amigo, nós temos um longo trabalho pela frente, tanto aquele dentro dos nossos lares, buscando o crescimento pessoal nosso, mas sempre atentos, né? Como eu sei que você está com a sua equipe, no sentido de nós expandirmos esses horizontes de trabalho a favor da família de um modo geral, a favor de um mundo melhor que começa na família comum e depois vai como que se ampliando para que realmente o mundo do futuro seja a realização do sonho de todos nós, de mãos dadas, crescendo, ajudando-nos mutuamente, deixando de lado as nossas dificuldades antigas e brindando uns aos outros do melhor que há de espiritualidade na vida. Muito obrigado, obrigado aos amigos queridos que nos assistiram esse estudo breve, que nós possamos nos encontrar outras vezes, tá bem? Uma boa noite a todos. Muito obrigado a todos. Deixo um abraço a todos que estão aqui nos acompanhando, um abraço fraterno, tá? A Aline está mandando um abraço para você também, tá? Para a família. Muito obrigado. Muito obrigado. Um beijo para ela. Perfeito. Ela está ouvindo, ela está acompanhando a gente. Então, pessoal, fiquem... Sejam todos muito bem-vindos. Acompanhe agora que a gente vai encerrar. E para encerrar, eu vou colocar um material que está disponível no YouTube da Folhinha Espírita. E vou colocar novamente o cartaz no final. E vou deixar uma mensagenzinha que é uma das perguntas do Livro dos Espíritos, que ele vem em vídeo animado, tá bom? Que isso também está lá no material nosso do YouTube, no Facebook, no Instagram. Sigam a Rede Amiga Espírita aqui no Instagram, no Facebook, também lá no YouTube, claro, né? Inscreva-se nos canais, porque é assim que a gente vai crescer essa grande família para trazer esses temas e vários convidados, porque é isso que é o nosso objetivo, tá bom? Então, uma boa noite, vou me despedir aqui agora, boa noite a todos, fiquemos todos em paz, com Deus, tenhamos um resto de quinta-feira maravilhosa, nos encontramos novamente na próxima quinta e fique acompanhando as nossas redes sociais. Então, uma ótima noite a todos e até a próxima. Fique com Deus. Olá pessoal, eu sou o Alan Mitchell e eu estou aqui a convite do Clube da Folhinha Espírita. Basicamente é um clube de assinatura onde você paga um valor mensal e recebe em casa um kit como esse, de acordo com a faixa etária. 2 livros, marcadores, folha de colorir e um mapa de viagem com atividades para preencher. A Folhinha Espírita oferece 2 tipos de planos, um semestral e um anual. O anual vem com brindes extras.
A escolha dos livros é muito criteriosa. Dá para perceber com as mensagens que os livros trazem. E o melhor é que você recebe o kit sem sair de casa. Eu acredito que o diferencial desse clube é que você e sua família vão conhecer lindas histórias com valores que você vai fazer questão de cultivar em seu lar. Se você gostou, considere assinar o clube clicando no link da descrição. Até a próxima!